Bem, encerramento da lição número 1, a lição falou sobre a guerra por trás de todas as guerras. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos, e o dragão não prevaleceu e foi lançado na escuridão. Como é que um ser tão perfeito poderia ter um pensamento imperfeito? A lição dessa semana nos levou a essa reflexão. Não podemos nunca imaginar que Deus errou ao criar Lúcifer, porque em sua onisciência ele sabia todas as coisas, mas Deus fez um ser perfeito com um poder de escolha perfeito. Só que o que aconteceu nos bastidores que nós não conhecemos e por isso não podemos questionar assim as ordens divinas ou aquilo que aconteceu, porque algo deve ter acontecido que não nos é revelado, que levou Lúcifer a ter um pensamento de inveja, de ciúme e querer o lugar de Deus. Quando Lúcifer disse aos anjos do céu que Deus ele estava errado na sua forma de administrar, ele lançou um lançamento de dúvida. E se nós duvidarmos hoje da onisciência divina em criar Lúcifer, em criar nosso mundo, Adão e Eva, sabendo dos resultados, nós estaremos indo pelo caminho das falácias de Lúcifer. Então, é muito importante que nós deixemos Deus cuidar deste caso até o final. Por isso que nós não podemos deixar ser abalados pelas vibrações mentais de pensamentos que podem nos destruir. É sabido que todas as construções, prédios e pontes, se elas receberem um certo número de vibrações, elas podem cair. Nessa semana tivemos um terremoto em Taiwan e mostrou ali um prédio de quase 500 metros, um prédio imenso, tremendo, mais de 150 metros de altura. Esse prédio não caiu e a reportagem mostrou lá em cima, na torre, uma bola de quase 300 toneladas, que é uma espécie de pêndulo, que ele mantém o prédio seguro, estabilizado diante das vibrações. Ou seja, se uma companhia de soldados, vamos dizer 300 soldados, eles marcharem numa cadência sobre um viaduto, o viaduto pode cair, porque ele é projetado para suportar um determinado número de vibrações. Se 200 estudantes estiverem no segundo andar de um prédio e começarem a marchar ou a pular de forma cadenciada, o prédio pode vir abaixo, abala as estruturas. Por isso que o prédio em Taiwan não caiu nesse terremoto, que teve uma escala de 7,5 na escala Richter. Esse prédio não caiu, apesar da sua grande altura, porque ele tinha esse pêndulo que suportava e equilibrava as vibrações que o terremoto causou. Um monte de prédio caiu, mas esse prédio gigantesco não caiu. Então, obra da engenharia. Podemos dizer que quando o ser humano tem vibrações mentais ou sentimentais que vão além de sua capacidade, ele pode desmoronar. Foi o que aconteceu com Lúcifer. A vibração do seu pensamento de conquistar o trono de Deus foi tão intensa que ele desmoronou. Aconteceu com Eva, diante da árvore no jardim. A serpente falou, e as vibrações mentais de Eva, tentando provar do fruto, foram tão grandes, e a serpente aumentou, conversando com ela, que ela tomou do fruto e desmoronou. Levou para seu apaixonado marido, que também desmoronou. Por isso é importante que nós estejamos estabilizados espiritualmente. E temos que banir do pensamento tudo aquilo que pode nos desmoronar. Exemplo, pensar que Deus errou ao criar Lúcifer e ao criar o ser humano com a tendência de livre escolha. Então, se nós admitirmos isso, estamos admitindo que Deus errou. E essa vibração pode desmoronar a nossa fé espiritual. Por isso que homens e indivíduos, coletividades e nações são livres para pecar, para fazer o que quiser, até certo ponto, e ainda ter condições de retornar. Mas existe um limite para a pessoa, por exemplo, cometer um pecado ou seus desatinos. Depois desse limite, a pessoa não consegue voltar mais. A pessoa ela emite tantas vibrações mentais e de sentimentos que ela passa do ponto onde ela poderia retornar sozinha. Ela vai precisar da ajuda divina para retornar para o caminho da fé. Por isso que aquele fruto paralisou Eva de uma certa forma que ela não resistiu. Ellen White escreveu no livro História da Redenção, na página 11, o seguinte: Eva caiu sob a tentação que lhe foi imposta, e Adão
aceitou o fruto proibido das mãos de sua esposa, ele caiu sob a menor prova que o Senhor poderia ter imaginado para provar de obediência. E abriram dessa forma as comportas da miséria sobre o mundo. Deus até poderia admitir que Adão pecaria tomando o fruto da árvore, mas ele caiu na menor prova, recebeu o fruto da mão da esposa e nem sequer questionou. E provou o fruto e desobedeceu. Fruto de um coração apaixonado. A lição nos mostrou que o grande conflito envolveu toda a terra, envolveu os filhos de Deus. No entanto, ao mesmo tempo, o grande conflito mostra que Deus garantiu que pessoalmente ele haveria de trazer proteção e segurança àqueles que estivessem debaixo da graça. Por isso as palavras de Jesus, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso podemos ver que o caminho do amor foi aberto através da disposição divina de salvar a humanidade. Foi um sacrifício que habilitou Jesus a se tornar nosso intercessor, morrendo na cruz ao dizer está consumado. Jesus Cristo estava dizendo o grande conflito chega ao fim aqui, nesse momento. E Jesus então poderia ter ficado no túmulo. O diabo exultou quando Jesus estava no túmulo, mas no terceiro dia a morte não segurou Jesus. Por isso a expressão tragada foi a morte pela vitória é uma expressão completamente certa e oficial. Jesus venceu a morte e se tornou o nosso sumo sacerdote no céu e o nosso intercessor. Ninguém mais no universo consegue nos habilitar a estar diante de Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Deus o entronizou e deu a ele todo o poder no céu e na terra e em todo o universo. Deus abençoe a todos que possamos ter aprendido nessa lição dessa semana como Deus é maravilhoso.